Então, acho que já deu certo aqui no Facebook. Estamos gravando, as pessoas estão entrando. Esperar mais uns minutinhos ainda, né? De repente. Ou vai começando, né? Não sei. Já tá gravando. Sim. Laís, você quer começar a apresentar, então? Pode ser. Bom, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Reproducibility. Eu vou dar alguns avisos antes de começar a apresentação, só alguns lembretes. Que essa reunião está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada no YouTube da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade. Também estamos ao vivo pelo Facebook da iniciativa. E as perguntas sobre a apresentação, sobre o tema que vai ser abordado, podem ser feitas no final da apresentação da Aline. E vocês podem mandar pergunta tanto pelo chat ou abrir o microfone e comentar com a gente se ficarem à vontade para isso. Então, hoje quem vai apresentar é a Aline Costa. Ela é bióloga, licenciada pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Biologia Celular pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular da UFMG, e atualmente ela cursa doutorado também pelo mesmo programa. O foco do seu trabalho de pesquisa envolve biologia neuromuscular e regeneração, desenvolvido no Beer Bray Lab, e tem experiência também nas áreas de biologia do desenvolvimento, biologia muscular, biologia de células-tronco, biologia molecular e microambiente tumoral. E o artigo apresentado hoje será o Biomedical Research Increasing Value, Reducing Waste. Bom, Aline, pode começar, pode compartilhar a tela. E boa apresentação. Obrigada, Laís. Vocês já estão vendo minha tela? Está carregando. Agora sim. Eu preciso fechar as janelinhas aqui, não, né? Acho que não aparece, né? A gente só vê a sua apresentação. Então, boa tarde, gente. Como a Laís me apresentou, meu nome é Aline do Carmo Costa e hoje eu vou apresentar, então, o artigo que é intitulado Pesquisa Biomédica, aumentando o valor e reduzindo desperdício, que ele foi publicado por MacLeod e colaboradores em 2014. Então, um estudo de meta-análise de 2005, ele mostrou que de 1.575 relatórios sobre marcadores de prognóstico do câncer publicados nesse período, de todos esses relatórios, apenas 1.509, né, ou seja, 96% desses relatórios apresentavam pelo menos uma variável favorável com uma variável prognóstica significativa. No entanto, poucos desses biomarcadores identificados foram confirmados, né, nos anos seguintes por pesquisas subsequentes e poucos ainda entraram, de fato, na clínica, né, como na perspectiva clínica. Esse padrão, então, que é inicialmente promissor, né, nós temos uma porcentagem grande, né, de marcadores de prognóstico relacionados ao câncer, ele revelou que essas descobertas, elas não estão levando, de fato, a melhorias nos cuidados da saúde, que foi registrado, então, nesse campo de pesquisas biomédicas. Então, por que será que a pesquisa que pode transformar os cuidados com a saúde e reduzir problemas, ela não está sendo produzida com sucesso, né? Quais são os fatores que contribuem para esse gap entre a pesquisa e a prática clínica? Um deles com relação ao campo da pesquisa biomédica, né, o investimento, o dinheiro que é investido
nesse campo, né, de saúde pública, ele envolve bilhões de dólares e milhões de pessoas. Em 2010, os gastos com pesquisa em ciências da vida, principalmente biomédicas, eles giraram em torno dos 240 bilhões de dólares. Os Estados Unidos são os maiores financiadores, com cerca de 70 bilhões em financiamento comercial e 40 bilhões em financiamento governamental sem fins lucrativos anualmente, representando um pouco mais de 5% dos gastos com saúde nos Estados Unidos. Embora alguns países contem com um vasto investimento financeiro em pesquisa biomédica, atualmente outros países, como que eu trouxe esse comentário que foi publicado na Nature, relatando o caso do nosso país, né, do Brasil, que vem sofrendo bastante cortes na pesquisa. Então, essa realidade de investimento, apesar de ajudar, de contribuir para esses avanços, ela não é homogênea no mundo, né? Então, alguns países vão enfrentar, não vão possuir nem esses recursos, além de enfrentarem essas crises orçamentárias e desvalorização da ciência. O que vai contrário a outros países, como, por exemplo, aqui no caso dos Estados Unidos, e essa notícia aqui que eu trouxe da Inglaterra, né, que contam com esses montes de investimento significativos para a ciência. Embora esse empreendimento financeiro, de fato, ele leve a melhorias substanciais na saúde e seja fundamental para o desenvolvimento científico de um país, outros aspectos, como o desperdício, mau gerenciamento e ineficácia metodológica, podem contribuir para como a pesquisa biomédica é escolhida, projetada, realizada, analisada e regulamentada. E isso, então, são fatores que vão contribuir, né, que vão impedir uma melhora e avanços no campo da pesquisa. Em 2009, Chambliss e Glasziou publicaram esse artigo na The Lancet, ressaltando, né, algumas fontes importantes de resíduos que podem ser revitáveis, né, na pesquisa biomédica, aqui de desperdícios, né, que podem ser revitados na pesquisa biomédica. Eles estimaram que o efeito cumulativo de cerca de 85% do investimento em pesquisa, o que vai equivaler em 2010, feito em 2010, que foi quando eles fizeram esse levantamento, o que equivale a cerca de 200 bilhões, foi desperdiçado. E esse valor foi calculado sem levar em consideração ineficiências na regulamentação e gestão da pesquisa. Então, a gente tem um grande investimento, mas a gente tem estudos reportando que esse desperdício, né? Bom, mas esses autores, então, ressaltaram alguns pontos que vão acarretar nesse desperdício de dinheiro, de investimento, que pode ser observado nessa área. Por exemplo, o primeiro tópico que eles ressaltaram foi: as decisões da pesquisa, elas são baseadas em questões relevantes para os usuários? Então, eles apontaram como alguma das causas, né, que podem gerar o que eles chamam desse desperdício. Então, por exemplo, perguntas de baixa prioridade que são abordadas, resultados importantes que deixam de ser avaliados, e também elaboração de estudos sem revisões sistemáticas de evidências já existentes, né? Então, esses são pontos que eles ressaltaram.
Os dois primeiros são Oi. difíceis de você julgar para coisas básicas, assim, claro, assim, perguntas de baixa prioridade, questões relevantes para os usuários, você está falando de, sei lá, ensaios clínicos, de pesquisa clínica É, bem aplicada, né? Quer dizer, claro, o conceito é mais difícil de aplicar para coisas muito básicas, em que é difícil saber quem é que tem prioridade, enfim, fica um pouquinho mais... Dito isso, o terceiro vale para todo mundo, né? Quer dizer, sem revisões temáticas e uhum. revisões consistentes, acho que isso vale para qualquer nível, né? Principalmente alguns pontos que ele toca com relação à prioridade, né, que ele chama de prioridade, são um pouco questionáveis, mas, de modo geral, eu achei que eu não consegui perceber se ele tinha esse viés clínico, né, mais para pesquisa clínica, assim, mas, de modo geral, achei as pontuações dele, se um pouco lapidadas, são bem pertinentes. Outro ponto foi com relação ao projeto em si de pesquisa, com relação à metodologia e se ele tem metodologias e análises adequadas, né? Então, ele citou que medidas adequadas para reduzir o viés de pesquisa, eles não são realizados em mais de 50% dos estudos. E muitos desses estudos, eles apresentam poder estatístico inadequado. E, além disso, replicação inadequada de descobertas iniciais, ou seja, se chega num resultado, mas esse resultado não é replicado para confirmar se, de fato, aquilo é reproduzível, né? Com relação às regulamentações e à gestão da pesquisa, né, se existem, se elas são de fato eficientes na condução dos estudos. E o que eles pontuaram é que muitos desses órgãos, eles são muitas vezes coniventes com outras fontes de desperdício e ineficiência que rolam ali durante essas pesquisas. E que há essas regulamentações e a gestão, ela é desproporcional aos riscos da pesquisa, ou seja, quanto mais arriscado, menos, mais severa vão ser essas regulamentações e podadas em questão de gestão. E, além disso, esses processos regulatórios, eles nem sempre são, né, como eu posso dizer, os mais perfeitos, porque eles são, muitas vezes, muito onerosos para serem desenvolvidos e inconsistentes. Mas não é você está falando da ponta da pesquisa que, de fato, tem regulação e oversight e de ética, etc. e tal. Assim, também é uma realidade de pesquisa clínica, né? Isso vem mais para baixo. Eventualmente, você tem a CEUA para animais, mas, assim, a boa parte da pesquisa básica, quando se não envolve sujeitos vivos, etc. e tal, simplesmente acontece sem... acho que o problema é de outra ordem. Não tem regulamentação nenhuma. Assim, Não tem esses órgãos, né, de regulamentação. Então, eu acho que aqui se aplica realmente para aqueles estudos e que, como o Olavo falou, realmente tem esses órgãos regulamentadores mais ativamente participantes, né? E, assim, eu acho que a gente pode, o que vale mais destacar mesmo são as pessoas. Caiu? Acho que sim. Ups. Travou também. Esperamos, então. Vamos. Júlia, você quer subir? Prova surpresa. Não, de repente eu estava pensando de pensar assim, de que contexto eles estão falando, né? Esses autores eles estão trabalhando no Reino Unido e mesmo para pesquisa em animais lá, você tem que pegar aquela habilitação, né? Não é só não é só pegar uma aprovação para o projeto, mas você tem um tipo de supervisão institucional para você poder, se você quer começar a fazer um experimento, que é bem grande, bem importante. Não sei, mas é assim, sei lá, basicamente, mas o que você precisa para passar nesse troço?
Acho que é fazer um curso e cumprir algumas horas de treinamento. Mas vai ser, tipo assim, boas práticas de... Acho que vai ser pelo lado da ética, né? Assim, dificilmente você tem um curso Sim. que envolva uma coisa mais metodológica, né? Tipo assim, acho que aí entra naquela discussão que a Dorothy Bishop está puxando lá no Meta Science há uma semana. Cara, pô, você tinha que ter uma carteira de motorista, né? Para começar a fazer ciência e tal, você tinha que ser licenciado, assim, e tal. E eu diria que a maior parte das pessoas não ia passar no teste de baliza, né? Assim, de novo, e a discussão foi interessante, né? O Daniel Leckens, a gente tem que botar a CEUA para julgar aspectos metodológicos, ou o CEP, ou seja, os comitês de ética têm que julgar a parte metodológica com mais rigor, etc. e tal. E o argumento da Dodge é, cara, não, pô, sabe, já tem uma carga burocrática gigantesca nesses órgãos e tal, as pessoas odeiam eles, se botar mais coisas vai ser pior. Então, na real, a gente tinha que ter um licenciamento das pessoas, etc. e tal. São formatos, né? Mas, de novo, assim, acho que é difícil você implementar. Quem tem força para implementar uma carteira de motorista de pesquisador, assim, e tal, não sei, assim, tal, mas que eu acho que talvez fosse uma boa ideia, talvez fosse, não sei. Mas acho que o ponto que ela estava falando ali é justamente quanto mais regulamentação você tem, mais custo envolvido, vão entrar mais ineficiências no sistema também. Sim. Que acho que ela tá boa. E, em tese, isso é o que um diploma de doutorado deveria dar para você, assim, tal, mas enfim, eu argumentaria que certamente não é o caso. Acho que ele voltou aqui. Tipo uma prova do OEB, né? Que eu não sei o quanto funciona, né? Mas, sei lá, se alguém entende do campo do direito, pode falar, assim, não tenho muita ideia. Não entendo tanto, mas eu acho que ele direciona você para uma área, né? Que eu acho que a OAB ela é específica para a área que você vai atuar, se não me engano. Então, é uma prova bem específica. Acho que não, acho que ela licencia você como um todo ali, né? Não sei. Mas você escolhe a sua ênfase. Vai ter, tipo prova específica do São vestibular. 2 fases, né? Eu acho que são 2 fases, uma coisa assim. Tá, segue aí, Irene. Desculpa aí, a gente começou a conversar para matar o tempo aí, tá? Mas a gente não evoluiu aí. Onde que eu parei? Você parou, volta. Você... Talvez você tenha parado. Aí, Acho que foi aqui mesmo. Por aí, isso. Então, como eu estava falando, sobre os dados das pesquisas serem totalmente acessíveis, né? E aí, ele relatou que mais de 50% dos estudos não foram totalmente relatados, que é aí que eu estou falando, que eu comentei sobre aquela peneira, né? Que muito do que a gente vê aí são os dados que dão certo, né? Aqueles resultados negativos, eles muitas vezes não chegam no público e às vezes isso poderia ser muito importante, não só para evitar de mais pessoas fazerem aquilo, mas de darem ideias, né? E luz para outros mecanismos que aquilo seria importante. Notificação tendenciosa de alguns dados com resultados decepcionantes, novamente, então, aquele dado que ele não é esperado, né, que é o que a gente pode chamar de, sei lá, um resultado negativo, ele não é divulgado, e também sobre o que é mais grave, né, que são a publicação de relatórios com dados tendenciosos, né, nos estudos. Com relação a esses relatórios, né, esses dados tendenciosos e sua utilização, ele comenta que mais de 30% das intervenções nos ensaios, né, não são suficientemente descritas, né, então, ressaltando aqui a importância da descrição, né, minuciosa desses dados, e mais de 50% dos resultados do estudo planejado não são relatados. Então, novamente, o que deixa de ser publicado, né? E que a maioria das novas pesquisas não é interpretada no contexto de uma avaliação sistemática de outras evidências relevantes, né? Então, ele chamando atenção novamente para essa falta de comunicação do que está sendo produzido com a literatura já existente, né? Então, a identificação desses aspectos falhos, que ele chama de falhos na pesquisa
biomédica, né? Então, a discussão desses aspectos, ela já representa algum progresso real para a ciência. Porém, no ritmo atual, né, sem intervenções efetivas, isso levará muitos anos antes de que as melhorias que são necessárias sejam de fato implementadas. Isso porque esse alto padrão na pesquisa biomédica, ele é baseado em ações complexas que são interdependentes, né, de diversos participantes. Cada um desses participantes vão operar dentro de seus próprios sistemas, com riscos e incentivos próprios, né? Então, nós temos os pesquisadores, os seus financiadores, as indústrias farmacêuticas, as agências reguladoras e as próprias instituições de pesquisa onde a pesquisa é de fato produzida, né? Todos esses participantes, eles, independentemente dos seus sistemas, né, pondo cada sistema como um sistema individual, eles vão interagir e eles são motivados por estímulos diferentes, né? Então, e as ações de cada um desses componentes, ela vai ser resultante do que ele classificou como três pontos, né? Que eu vou trazer aqui, que são a interação entre as capacidades dos indivíduos, né? Que vão ser as habilidades físicas e intelectuais de cada indivíduo para se envolver com a atividade em questão, a oportunidade, né, que são os fatores externos aos indivíduos de cada sistema que vão tornar suas ações possíveis, e a motivação, que são os impulsionadores que vão energizar e direcionar o comportamento de cada participante. Então, cada um daqueles componentes deste sistema que a gente tem que envolve a pesquisa, eles vão ter capacidades, oportunidades e motivações diferentes. E as ações de cada um desses indivíduos, dentro desse conjunto, ele afeta o sistema como um todo, que são as pesquisas, né? E aí, então, a partir disso, a gente se pergunta quais são as motivações, capacidades e oportunidades que vão direcionar, né, as ações de diferentes participantes envolvidos na pesquisa biomédica. E aí, eu trouxe alguns dos pontos que ele citou, né? E aí, dentro desse contexto, nós vamos ter motivações boas, por exemplo, que é e motivações ruins também. Então, por exemplo, no caso do pesquisador, qual que é a motivação boa para o pesquisador? É a descoberta, desenvolvimento de tratamentos que vão melhorar de fato a saúde humana, alegria no momento que ele, né, vai descobrir uma coisa nova e o prazer em colaborar, né, participar desse sistema de colaboração. Já o financiador, né, ele tem como motivação financiar pesquisas de alta qualidade, desenvolver tratamentos que vão melhorar a saúde humana, que então a gente tem uma motivação em comum com o pesquisador, e também mostrar que a sua eficiência, né, na tomada de decisão, ou seja, eu escolhi financiar tal projeto, que aquilo foi eficaz, né? Então, o sucesso daquele projeto, ele também é o sucesso do financiador, né? Porque mostrou que aquele financiador teve a capacidade de tomar uma decisão, de escolher um bom projeto para financiar. Já as indústrias farmacêuticas, elas têm como motivação gerar um valor para o acionista, né? O prazer de colaboração, e os reguladores, que são esses órgãos, né, de regulamentação e tal, que a gente comentou, eles têm como motivação gerenciar riscos para os participantes do estudo. E as instituições, sua motivação é produzir pesquisas de alta qualidade, né? Então, a instituição, ela ganha se são produzidas pesquisas de alta qualidade, né? Dentro dela. E também mostrar eficácia de tomada de decisão para o financiamento, né? Eu acho que é mais relacionado dentro dos financiamentos institucionais.
Eu gostei que Já as não foram incluídas como motivação para a indústria, nem a descoberta científica, nem desenvolver tratamentos para a saúde humana, nem produzir pesquisa de alta qualidade, nem nada. É simplesmente tirar a favor para o acionista, mas enfim, acho que isso está subentendido que os autores pensam na indústria. E com relação às motivações ruins, né? Que aí, que de fato, que é o problemático, né? No caso do pesquisador, é a autopromoção, o conquistar o respeito dos seus colegas, né? O sucesso financeiro, e evitar, né? Acho que o grande medo do pesquisador é que falhar, né? Então, assim, evitar uma hipótese mal sucedida, né? Já o financiador, ele quer mostrar que a pesquisa que ele financiou é de alta qualidade, né? Então, ele tem esse interesse por trás. Manter os políticos e os investidores felizes, né? E evitar risco em excesso, ou seja, quanto mais mirabolante é aquela ideia, provavelmente menos financiável será a pesquisa, né? E com relação às farmacêuticas, né, a motivação ruim por trás é sempre gerar esse retorno, né, estão sempre vinculados ao lucro, né? Eles também se motivam para proteger os fluxos de rendas que eles já têm, então eles querem manter o que eles já existe, né? E além de almejar retornos de curto prazo, né? Então, quanto mais rápido aquilo gerar algum lucro para eles, melhor. E a gente sabe que nem sempre que a ciência leva tempo, né? Então, nem sempre esse curto prazo ele é possível, né? E de maneira nenhuma eles querem prejudicar a participação deles no mercado, né, que já existe, né? E já as agências reguladoras, né, eles estão pouca motivação para permitir pesquisas de alto risco ou alto ganho, né? E, além disso, eles estão interessados em gerenciar riscos para os reguladores, né? Para os financiadores, né? Para quem efetivamente vai financiar aquilo ali. E já a instituição, sua motivação, que ele chamou de ruim, né, no caso, é o fato de querer receber crédito pela atividade contínua, né? Então, quanto mais aquela instituição está produzindo, mais ela é escalonada, né, em rankings, né? Então, isso é bom para a instituição. Gerar tabela de classificação universitárias de renda institucional, então, novamente, esses rankings em que as instituições são colocadas, né? E a instituição também está interessada em ter a capacidade de construir, né, uma potência de pesquisa interna, né, de efetivamente se firmar como uma potência, né? Com relação à capacidade, né, como cada um desses órgãos, né, quais são as suas capacidades, então, o pesquisador, o que ele chamou de bom, ele vai ser a força treinada, né, então, eles são treinados em alguns aspectos, possuem bastante treinamento em alguns aspectos de abordagem clínica, né, então, é a mão de obra, né, digamos assim. Já o financiador, ele pode influenciar o comportamento dos investidores, principalmente por meio dos sistemas de financiamento. Então, acaba que quem tem o poder financeiro, né, muitas vezes vai ditar ali o que é financiável ou não financiável, e a gente sabe que isso é muito perigoso, né, porque é muito difícil você classificar uma pesquisa como não financiável, né, e não importante. E já as indústrias farmacêuticas, elas têm grande capacidade de pesquisa, né, são potências, que atuam em economias de larga escala, né,
e tem vasta experiência nesse campo de comercial mesmo, de experiência de negociação e produção de lucros. E já as agências reguladoras, elas podem também influenciar o comportamento dos investidores, né? Além de implementar sistemas de promoção e de recompensa, né? Para esses estudos. E a instituição, ela também quer mostrar eficácia na tomada de decisão para o financiamento, tem grande capacidade de pesquisa, né? São nesses centros que a pesquisa é produzida, e é o provedor tanto da graduação quanto da pós-graduação, né? Esses são que estão diretamente ligados, né? Essa produção de conhecimento intelectual, né? Estão ligadas às instituições, né? Isso não pode ser separado, né? Dito assim, a capacidade de pesquisa da instituição depende da instituição ter articulação institucional para vamos fazer um projeto grande, né? Tipo assim, a FRJ aqui é completamente complementada, assim, eu não vejo uma grande capacidade de pesquisa na universidade, que tem uma grande capacidade de pesquisa em termos de laboratórios, infraestrutura, espaços, assim, mas assim, uma grande capacidade de vamos juntar uma galera aqui, fazer uma coisa, não tem centralização suficiente para isso, né? Então, assim, acho que isso depende bastante da instituição, assim, acho que em alguns lugares tem mais, mas assim, acho que uma série de universidades tem menos, assim, então. E as farmacêuticas, como eu vou dizer, acho que na indústria farmacêutica você tem essa capacidade, mas, de novo, pesquisa que tem verba da indústria vai ser uma fração muito pequena do universo da pesquisa biomédica, né? Então, assim, essa capacidade grande de pesquisa, de articulação, de conseguir contratar muita gente para fazer não sei o que, para trabalhar no problema comum, também existe numa fração, eu diria, ínfima do total da pesquisa biomédica, né? Assim, a indústria está envolvida em, não saberia uma porcentagem, mas certamente não é a maioria, né? Então, assim, acho que essa é uma coisa que falta, assim, tanto a nível institucional como a nível farmacêutico, eu vejo faltar, assim, e tal. Sabe, pesquisa acadêmica em geral, você tem pouca capacidade de, pô, vamos fazer uma força-tarefa, juntar muita gente e expertises diferentes, pô, a gente vai coordenar essa coisa aqui e tal. É uma coordenação que raramente existe, né? Eu acho que aqui no caso dessa grande capacidade, assim, o que eu pensei aqui é que, por exemplo, aqui na UFMG a gente teve uma iniciativa de formar polos de laboratórios. Por exemplo, vários professores se uniram e formaram um laboratório, uma rede, né? Então, deixou de ser aquele de serem laboratórios pequenos isolados para se tornarem um laboratório grande. Eu acho que essa junção, né, tanto para a instituição, quanto mais bons laboratórios a instituição tem, né, melhor vai ser o ranking, melhor vai ser a produção dessa instituição e mais alta ela vai estar no ranking, né? Então, eu não sei como que institucionalmente eles pensam nisso, mas é uma coisa que... Tem que ver como é que a rede trabalha junto também, né? Quem é que consegue fazer a rede trabalhar junto? Porque assim, é o modelo dos NCT, do CNPq também e tal. Mas na prática, assim, cara, alguém que coordena ali, então tem 20 laboratórios, meio que, pô, rifa o dinheiro, cada qual faz a sua coisa aqui e tal. Mas assim, não é realmente um projeto conjunto que envolve todos os 20. Tipo assim, eu faço o meu, sabe, enfim, a gente junta o que eu faço, o que você faz, o que você faz, a gente meio que põe uma missão comum aqui e tal, mas na prática as pessoas conseguem fazer o que elas fazem, né? Claro que pode ter uma colaboração ou outra, assim, e tal, mas não é, assim, um grande projeto que envolve 20 laboratórios, é um pouco diferente disso, assim. Faz diferença. Aí eu acho que foi nessa, como é que fala, nessa linha aí que ele quis mostrar, pelo menos foi o que eu entendi, né? Aí, com relação a essa capacidade ruim, né? Por exemplo, uma das falhas que está sendo relatada é que, dentre os pesquisadores, existe uma falha aí no conhecimento de estatística básica e na hora dos delineamentos experimentais, né? Então, isso pode ser um problema. E, além disso, falta treinamento em diversas áreas da biossegurança, né, para essas pessoas. E os financiadores, o que ele apontou de falha é o conhecimento insuficiente do que é, de fato, uma boa pesquisa, né?
E é claro que para uma pesquisa ser financiada, ela vai ser avaliada de acordo com as métricas, né? E as métricas que são vistas atualmente, elas são subdesenvolvidas e elas não, de fato, refletem validade das pesquisas, né? E com relação às farmacêuticas, fraco conhecimento de abordagens empíricas, né? E respeito pela vulnerabilidade e autoridade, ou seja, eu acho que dificilmente as farmacêuticas elas vão apostar em coisas que não gerem um lucro, que escancaradamente vão gerar lucro, né? Então, tudo aquilo que é arriscado, tudo aquilo que que não é claro, acho que não vai ser interessante para eles, né? E as agências regulamentadoras é que o poder quase irrestrito de introduzir novos regulamentos, né? Então, são elas que vão ditar o que vai ser, quais são os parâmetros de avaliação, o que pode, o que não pode. Então, você meio que está na mão desses órgãos, né? E com relação às instituições, compromissos com uma força de trabalho existente que não tem o conjunto necessário de habilidades. Ou seja, eu acho que talvez o que ele quis dizer aqui é que muitas vezes a instituição ela não está preparada para dar toda essa base, né? Essa base necessária para que a pesquisa aconteça dentro dela, né? Então, falta um pouco de infraestrutura, não sei. Eu entendi. Mas sempre a gente não tem as pessoas que tem, então se a pessoa não sabe muito bem, mas é que a gente tem e tal, porque é quem está entregado aqui, a gente não pode contratar outra pessoa, vai essa mesma, assim, e tal. Então, assim, assim, sei lá, você tem um corpo de docente, técnico, discente, assim, que é quem você tem e tal, a gente quer ver isso aqui e tal, e quem pode gerir isso aqui? Chama fulano, porque fulano é quem tá aqui, assim, e tal, mas não necessariamente fulano é a pessoa mais capacitada para isso, né? Isso. E com relação às oportunidades, né, em cada setor, ele pontuou como boas oportunidades. O que atrai, né? O que vai atrair cada um desses sistemas. No caso do pesquisador, é um mercado crescente, né? Ou seja, tanto para ganhar mais financiamento quanto para publicar mais, né? Então, e já o que ele chama de, que ele considerou como oportunidades ruins, assim, que é o pouco financiamento, né, não, no caso de alguns países, né, e modelos de financiamento e publicação limitantes, né, então, muitas dessas métricas que existem atualmente, elas vão limitar o pesquisador, né, e poucos indivíduos qualificados em pesquisas, em equipes de pesquisa. Isso ele pontuou também como um problema, né? Essa falta de mão de obra. E o financiador, com relação ao financiador, só se pode financiar pesquisas de alta qualidade que vão, de fato, gerar, né? Resultados de alta qualidade. Então, isso acaba sendo limitante. E com relação às farmacêuticas, o que ele pontua é que o sistema não é suficiente e rigoroso, portanto, objetivos de curto prazo podem ser alcançados de forma inadequada. Além de forma inadequada, eu acho que podem nem sequer ser alcançados, né? Porque se você tem uma pesquisa que ela vai levar anos ali, ela pode ser promissora, mas ela vai ela vai ser deixada de lado simplesmente por causa do tempo mesmo, né? Eles não têm tempo para esperar o tempo que aquilo requer, né? E as agências reguladoras são as externalidades são permissivas para atrasos e cautela ao invés de velocidade e pragmatismo, né? Então, acho que aqui ele quis ressaltar um pouco dessa relação também entre os prazos e a produção. E já com as instituições, as avaliações externas valorizam os investimentos e publicações mais do que a validade ou relevância
da pesquisa para os pacientes e para o público, né? Então, acho que aqui serve não só para a instituição, mas também para as agências de financiamento também, né? Que nem sempre o que vai ser, vai ter um retorno, né, rápido, ele vai ser de fato ideal, né? Então, ele só vem falta de oportunidades para todo mundo, né? Não tem oportunidade. E aí, então, só em resumo aqui, falando um pouco mais sobre essa indústria farmacêutica, né? Que eu chamei aqui de indústria do lucro, né? Que eles estão muito interessados em maximizar o lucro, trazendo tantos novos produtos, quanto protegendo os produtos já existentes e buscando, de toda forma, expandir sua participação no mercado, né? Então, na pesquisa clínica, que é financiada pela indústria, os motivos comerciais, eles podem controlar, né, o desenho e o curso, né, do experimento para fins tanto de lucro e marketing. Então, a pesquisa que é financiada pela indústria, ela é controlada, né? Ela tem essas limitações de controle. Além disso, as motivações econômicas da indústria contribuem muito para caracterizar a saúde como uma mercadoria que pode ser comprada, e o que informa e distorce as motivações dos outros setores, né, da pesquisa, né? Então, isso é muito perigoso. Tratar a saúde como uma mercadoria, né? O conhecimento como uma mercadoria. E com relação aos financiadores, é importante que o governo e políticos eles tenham um papel ativo, né, nesse financiamento para pesquisa, porque são esses órgãos que vão financiar pesquisas, estudos que não têm uma perspectiva de lucro muito gritante, né? Ou seja, um tema que ou tem uma perspectiva de lucro fraca ou até mesmo inexistente, né? Então, é aí que esses órgãos entram, né, para bancar essas pesquisas que não têm interesse comercial, até o momento. E os principais financiadores não comerciais, eles podem não ser motivados pelo lucro, mas eles também vão receber dinheiro dos governos, né, de políticos, e isso gera um outro tipo de interesse perigoso também, né, que é o fato de que esses políticos vão investir ali, mas eles querem um retorno para eles mostrarem para quem está elegendo, quem os está elegendo, que eles estão trabalhando em alguma coisa que de fato vai ser útil, né? Então, esses órgãos vão ter também esse dever de demonstrar utilidade para aquilo que eles estão atuando em favor, né? E também trazendo um pouco aqui sobre a ciência do indivíduo, né? Que a ciência ela não é feita por modelos de virtude, né? Mas sim por indivíduos muito diferentes uns dos outros, que são tão propensos ao interesse próprio quanto qualquer outra pessoa. Então, os indivíduos estão sujeitos a ter padrões de rigor, a não ter padrões de rigor, né? Ou ter padrões de rigor comprometidos, quando envolvidos em relacionamentos que têm interesse próprio ou conflitante, né? Então, quando os recursos são escassos, ou a competição é muito acirrada, eles podem buscar por caminhos mais fáceis, né? E rápidos, em vez de melhores caminhos, né? Então, para buscar avançar, né? Para buscar se destacar no seu meio. Então, o autor comenta que eles podem julgar que preferem ser os primeiros a publicar algo do que, de fato, estarem certos, né? E aí, quando o palpite da pesquisa está errado, muitos pesquisadores simplesmente largam, né? Começam uma coisa, não deu o que eu esperava e eu largo aquilo, né? E passa para o próximo.
ao invés de passar pelo aquele árduo trabalho de investigar, de relatar essas descobertas negativas, né? E, finalmente, eles podem preferir pesquisas que eles considerem mais interessantes, em vez de pesquisas que abordem questões de fato importantes para usuários, né? E aqui, de novo, aquela coisa de importante, de valor, né? Que é um pouco questionado. E esses comportamentos são agravados pela complacência e falta de habilidade de alguns cientistas. Os financiadores e as instituições são os sistemas que vão definir, né, dependendo do contexto social e cultural no qual a pesquisa ocorre, os sistemas de recompensa e promoção da academia. E aí, esses sistemas, eles vão moldar as escolhas, né, dos cientistas, isso em todos os estágios de carreira, né, desde a iniciação até um cientista sênior, né? E muitas vezes essas métricas, né, elas vão priorizar o sucesso a curto prazo, né? Então, o foco na publicação de relatórios em periódicos com alto fator de impacto, né, e sucesso na obtenção de financiamento leva os cientistas a buscarem esse sucesso de curto prazo, né? Ao invés de pesquisas mais cautelosas, deliberativas, robustas, que vão levar muito mais tempo para ser produzido, ou até o que ele chama de descobertas menos interessantes, né? Porém, que são válidas, né? E isso de ser interessante ou não, isso é um pouco perigoso, né? De se dizer. Além disso, a academia, né, que é a principal instituição que é o que vai moldar, né, a carreira, né, dos cientistas, ela não conseguiu estabelecer ainda mecanismos confiáveis para identificar e investigar a má conduta na pesquisa, né? Ele até cita um caso lá de um pesquisador que foi preso na Inglaterra, mas que sofreu um processo, né? Mas ele estava vinculado com essa produção farmacêutica, né? Então, a farmacêutica, ela ainda tem esse olhar, né, para esse tipo de buscar, investigar quando alguma coisa dá errado, mas isso não é uma coisa difundida no meio ainda. E aí eu trouxe aqui o que esperar para o futuro, né? Então, acho que depois de tudo, né, isso, melhores métricas eu acho que é fundamental, né, que ele comenta. Então, os acadêmicos, eles podem ser julgados eles poderiam ser melhor julgados por métricas que visem o rigor metodológico, a disseminação, né, da abrangência das suas pesquisas, a qualidade dos seus relatórios e pela reprodutibilidade de suas descobertas, né? Então, acho que são métricas mais assertivas. E o desenvolvimento de sistemas de supervisão e regulamentação para promover esse rigor, proteger a integridade do processo científico e proteger também os cientistas do que ele chama de algumas influências perversas. Além disso, como ele pautou nessa discussão, né, a valorização da ciência, né, e um aumento do critério, né, na produção, né, desde a produção do projeto até o rigor na metodologia, que isso vai evitar, né, vai reduzir os desperdícios que ele pautou aqui no artigo, né. Então, é isso. Aqui eu coloquei algumas referências e a fonte das imagens que eu retirei. E muito obrigada. Obrigada, Aline. Alguém tem alguma pergunta, comentário sobre a apresentação? Pode ficar à vontade para abrir o microfone, se quiser, ou colocar no chat. Laís, você quer começar como moderador ou...
Pode ser. Eu acho que esse artigo ele trouxe, né, um apanhado de várias coisas que a gente já vem discutindo, né, principalmente sobre essa questão das métricas, né, e até relacionada a isso, eu achei um artigo, vou até colocar ele aqui no chat para vocês. Deixa eu ver se... copiei ele duas vezes. Ele fala, na verdade, ele é de 2018, é um artigo de um grupo suíço, que foi publicado na PLOS Medicine, que fala justamente sobre essa questão justamente da valorização, né, do valor, aumentando o valor de trabalho e reduzindo o desperdício. E aí eles colocam, em relação a essas métricas, eles fizeram como se fosse uma estrutura, né, uma estrutura de trabalho, onde eles conseguem ter uma ferramenta que vai fazer vai pautar os pontos principais, né, que devem ser investigados na pesquisa, para manter a qualidade, a transparência, e em pesquisas clínicas, principalmente, né, que é o foco do artigo. Então, eu achei bem interessante para complementar, se alguém tiver interesse sobre esse ponto, como é um artigo mais recente também, 2018, então ele vai trazer algumas informações mais atualizadas. Mas, além disso, né, essa questão da indústria farmacêutica junto com a pesquisa e essa divulgação de dados, né, do marketing que a ciência ela pode trazer, né, eu acho que ficou muito, muito evidente agora na pandemia, né, principalmente com essa questão dos estudos de medicamentos e vacinas para a COVID, né, então eu acredito que não é que seja ruim a indústria farmacêutica estar entrando, né? Eu acho que com a diminuição das verbas públicas para pesquisa, né? A indústria farmacêutica tendo interesse naquilo, investimento sempre é bom, mas a gente sempre tem o risco, né? De ter essa cobrança por resultados positivos que podem ser, às vezes, colocados de forma errada, apenas para uma divulgação de marketing, né? Então, acho que vale essa reflexão, né, em relação a isso. Eu até eu argumentaria o contrário, acho que a pandemia mudou minha cabeça, sei lá, acho que quase toda a pesquisa clínica que foi feita direito, sei lá, foi feita pela indústria, assim, tal, salvo raras exceções ali, tal, Recovery, Coalizão, etc. Assim, acho que teve alguns grupos maiores, mas, assim, sei lá, a catástrofe da pandemia, para mim, foi pesquisa clínica de baixíssima qualidade sendo feita por centros acadêmicos, na verdade, assim, tal. Até acho que, nesse contexto, a indústria, assim, sendo um crítico histórico do sistema todo, assim, e tal, mas na pandemia eu tenho a impressão que a indústria salvou o dia, assim, e porque eles têm uma capacidade de pesquisa que a gente perdeu na academia em escala, né? Tipo assim, você tem milhões, sabe, medicamentos reposicionados vários aí e tal. Você tem, assim, pô, quantos trabalhos sobre hidroxicloroquina você tem e quantos deles são, assim, quantos deles têm a escala de um trial de vacina? Nenhum, assim, então você tem 200 estudos diferentes, de lugares diferentes, com, às vezes, altíssimo risco de viés, vários observacionais, vários muito pequenos, vários não sei o quê, vários cheios de... assim, quem realmente teve cacife para bancar coisas que mudaram prática, etc. e tal, foi ou sistemas de saúde públicos que conseguem fazer pesquisa, acho que o NHS da Inglaterra é o gold standard aí e tal, então você tem lá o Recovery e tal, dos corticoides e tal, e são muitos e muitos e muitos centros no NHS juntos, etc. e tal, e o próprio sistema o sistema de saúde estava randomizando pacientes, né? Então, assim, aí você consegue criar escala de uma maneira que ninguém consegue, ou a indústria, assim, tal, tipo, a gente sabe que eles conseguiram em termos de ensaios clínicos de vacinas, aí, claro, você pode entrar, não, pô, tem problemas, a indústria não confia, concordo, mas, assim, foi quem conseguiu fazer ensaios de dezenas de milhares de pessoas sei lá, em tempo curto para conseguir dar uma resposta, assim, então a gente não, sabe, a academia não conseguiu se juntar para fazer coisas parecidas. E deveria, assim, então eu adoraria que a gente conseguisse, né? Mas, assim, na prática a gente tem pouquíssima escala para coisas grandes, assim, e tal. Isso é preocupante, eu diria. Concordo com você. E além disso, ainda tem a questão de você ser o primeiro a notificar aquilo, né? Então, acaba que você se precipita por alguns pontos que é só para dizer, olha, aquele lugar ali identificou alguma coisa. E aí, acho que teve muito disso também, né?
da sede pelo primeirismo, vamos dizer, não sei se é a palavra correta, mas do ineditismo, né? Que na pandemia também a gente viu bastante. Que talvez se a gente tivesse conseguido se juntar mais e colaborar mais, talvez tivesse tido uma força maior na academia, por exemplo, nesse ponto. Tem coisas que são só ruins, assim, são amadoras ruins e estão tendo na literatura porque elas são simplesmente ruins, assim, ou falsas, né? E a Tanto é gente que tem... teve retratações, né? Teve muitas retratações que eram coisas assim, muito bizarras. Assim. Relacionados ao Covid, tem mais ou menos uns 200 no Retraction, acho, agora, assim, e tal. Mas tem coisas assim, pois é, por engano a gente mandou os dados e os dados não eram isso aqui eram os dados que a gente acabou de acontecer, isso aí, tal, um trial de ivermectina do Líbano, que tinha vários copy-paste, os dados são vários copy-paste, não sei o que e tal. Aí alguém disse, pô, são copy-paste isso aqui e tal. Ah, não, pois é, a gente errou os dados aqui e tal, na verdade isso aqui eram os dados que a gente estava usando para treinar um assistente de pesquisa e, sabe, está na literatura, Pois né? é, e são coisas que são graves e que têm um impacto e que, beleza, o paper retratado para um pesquisador ter um paper retratado, acho que isso deve ser uma vergonha horrível, né? Mas, assim, o que de fato legal vai acontecer com essa pessoa, sabe? Porque isso é grave, isso gerou, sei lá, muitos fãs de hidroxicloroquina, sabe? Então, isso tem isso chega na população, isso afeta a vida, isso afeta, sabe, muitas pessoas morreram porque ficaram tomando esse negócio, sabe? Então, eu acho que tinha que ser punido, então... Nesse ponto de jeitos diferentes desse sistema se organizarem, né, do acadêmico e da indústria, vocês acham que pode ter alguma, assim, pensando que o que parece é que falta algum tipo de centralização ou de supervisão, porque eu não sei se tem alguma dificuldade dos PIs terem um chefe, assim, porque depois que você vira PI, você não tem mais chefe, né? Você tem que responder pouco à universidade, não sei como é que funciona exatamente em cada lugar, mas você fazer parte de um estudo multicêntrico, assim, significa que você está respondendo a alguém e se responsabilizando num grau que você não costuma se responsabilizar pelas suas próprias pesquisas, não sei. Eu acho que isso seria uma boa. Larissa jura que é assinando a experiência da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade. A gente não está falando de ninguém específico, jura. Eu concordo, assim, sei lá, você trabalhar num projeto grande envolve perda de liberdade, assim, então, perda de liberdade é chato, mas você precisa fazer coisas grandes, né? Mas não, assim, cara, você tem o CERN, né? Sei lá, você tem algumas coisas dentro da academia que são projetos muito grandes que funcionam com uma divisão gigantesca de funções, assim, né? Sei lá, você tem artigos com, sei lá, 1.000 pessoas, 1.000 autores e que evidentemente estão se organizando de alguma forma ali e tal. E dentro do mundo acadêmico, assim. Então, assim, tem áreas que conseguiram ou conseguem fazer isso, talvez porque a alta complexidade requeira, mas, novo, a gente tem, talvez a nossa autocomplexidade também requer, né? Tipo assim, sabe, eu acho que assim, eu consigo ver a demanda por isso muito claramente, assim, e tal. A questão é como é que você organiza o sistema para responder isso não é tão claro, assim, e tal. E nessas horas, contratos funcionam, às vezes, melhor do que colaborações, né? Então, assim, eu consigo entender que para a indústria seja mais fácil. Estou pagando, quero isso aqui e tal, etc. E os financiadores, você não tem também um contrato com eles quando você recebe dinheiro? É um pouco diferente, né? Assim, tem contratos do NIH, né? Se você pegar o estudo aquele de reprodutibilidade em spinal cord injury, não sei o que e tal, foi um contrato, não foi um grant, né? Então, assim, não, sabe, a gente está pagando para você fazer isso aqui, você fazer isso aqui, você fazer isso aqui. Assim, são tarefas fixas, você tem que fazer um experimento em 3 meses, sabe? Não é uma coisa assim, a gente está depositando aqui, você usa o seu... Claro que, assim, existe uma responsabilidade num grant, assim, mas é um pouquinho diferente, né? Que é um pouco diferente também do Reproducibility Project Cancer Biology lá, né? Que foi, sei lá, foi third party service, né? Então, assim, eles pegaram pelo Science Exchange ali e tal, e contrataram gente, assim, tal. Mas é um mercado subdesenvolvido, né? Tipo assim, sabe, laboratórios que prestam serviços assim no Brasil, a gente quase não tem, por exemplo, né? Em outros lugares tem um pouco mais. Eu tava pensando no contexto de grant mesmo, assim, quando você se compromete não a entregar um resultado, mas a entregar uma qualidade, a entregar Acho algum que grau de nesse rigor. Não sei se sentido isso tem as funciona. auditorias, né, que geralmente acontecem nos serviços de qualidade de clínica mesmo, né, de hospitais e
quem tem laboratórios que são creditados, essas coisas assim, acho que isso seria mais ou menos por regulamentação e por auditoria, né? Que aí realmente vai ter uma regulamentação superior que você tem que cumprir todas aquelas etapas para poder você conseguir entrar num padrão de qualidade, né? Que isso a gente não vê normalmente na academia, né? Na verdade, não vê, né? São pouquíssimos, acho que quase nenhum. Mas eu acho que aqui seria por esse ponto, uma regulamentação por auditoria, né? Talvez não seria um chefe direto, vamos dizer assim, de um PI, mas seria alguém que estaria ali ditando as regras para o funcionamento daquilo. Então... Mas isso é uma coisa um pouco diferente, né? Quer dizer, uma coisa é a centralização de projeto, assim, tal. Eu estou com dinheiro aqui, eu preciso que você faça isso, 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 isso. A outra é controle de qualidade via auditoria que você está certificando o laboratório, né? Mas assim, não necessariamente uma missão específica. É só assim, pô, aqui as coisas são feitas direito. Tem propostas, né? Tem o Equipt lá mandei o link aqui tal, da União Europeia, mas de novo, não é tão simples, né? A cultura não existe, então se eu começar do zero, sei lá, os ISOs que existem assim não são muito feitos para academia, então assim, eles têm ideias diferentes, mesmo os Good Laboratory Practice também, né? Então assim, e tem questões que não são, sabe, de desenho experimental, de formação, de formulação de perguntas, que não estão cobertas por, sei lá, as coisas de controle de qualidade têm a ver com a pipeta está calibrada, sabe, são coisas muito metodologicamente, sei lá, muito sei lá, focadas em infraestrutura e em regulamento de processo ali e tal, mas em termos de regulamentar sei lá, o desenho experimental, o processo científico, suas perguntas, as sua análise estatística, etc. e tal, a gente não tem padrão para seguir, né? E acho que faz falta. Acho que seria legal conseguir, mas assim, você tem que começar. Enfim, você tem que conseguir chegar em coisas que sejam implementáveis, né? Você não pode cair numa coisa que ninguém consegue cumprir e cair como um meteoro, assim. Tá? Você tem que conseguir com essas coisas aos poucos. Não é tão simples. E de quem é que cobra? Se é a instituição, se é seu, se é o financiador, se é o CNPq. Acho que tudo isso fica em aberto ainda. Pedro? Fazendo um comentário que você estava falando desse de escala, né? Mas para obter isso em academia, de ter, sei lá, dezenas de milhares de amostras de pacientes e tal, é uma coisa que dá para fazer para muitos poucos estudos, né? Então tem aquele trade-off de, você tem um estudo mais poderoso, você confia mais, robusto, sei lá, muito cêntrico, mas você só consegue fazer para meia dúzia. E uma coisa interessante de mudar um pouquinho e começar a fazer esse tipo de projeto é que coloca pressão para desenvolver algo que a gente tem pouco também, que é quais são as respostas, as perguntas importantes para a humanidade no momento, assim, coisas estratégicas para um país ou para a saúde e tal. Qual é o estudo que mais vale a pena dentre esses 10 milhões de estudos possíveis? Assim. Então, não sei, mas é o tipo de coisa que a gente devia perguntar, sei lá, fazer isso, mas na verdade a gente não tem, é raro você ter, sei lá, geralmente bom, aí depende um pouquinho de como é que o financiador funciona, né? Mas geralmente você coloca um tema ali e tal, e você tem demanda de projetos, sabe? Você aparece em projetos para lidar com esse tema, assim, e tal. É raro você ter uma encomenda bem clara, assim, a gente quer resolver isso, assim, e tal. Acontece, mas assim, não é médio dos grandes. Talvez não deva ser também, assim, sei lá, não sei, porque assim, até que ponto o financiador sempre sabe qual é a melhor pergunta, eventualmente a comunidade sabe melhor, assim, e tal. Mas para algumas coisas eu acho que eu concordo, assim, e tal. Um modelo meio DARPA, né? Tipo assim, pô, a gente tem que resolver isso aqui, e aí a gente vai resolver, sabe? A gente vai contratar, a gente meio que vai ter uma ideia já de qual é o projeto que a gente quer fazer, e a gente vai contratar gente para trabalhar nisso aqui e tal, e fazer as partes diferentes. Mas assim, como uma centralização. Eu gosto de mais centralização, assim, né? Mas, assim, claro, eu entendo que também alguma coisa se perde, eventualmente, assim, tá? Mas, assim, no balanço, você tem um equilíbrio entre deixar as pessoas come up with their ideas, porque, eventualmente, você tem coisas que ninguém pensou e que são geniais e você precisa dar financiamento para o cara lá no canto que teve essa ideia. Mas, assim, no balanço, centralização, distribuição de ideias, assim, e tal, acho que a gente peca por excesso de liberdade mais do que processo de centralização, assim, então eu reorientaria o equilíbrio mais para cá, mas claro, qual é o ponto exato, assim, é muito difícil e vai ser diferente em áreas diferentes, etc. Eu fico me perguntando se essas discussões já chegaram nas agências, assim, CAPES, CNPq, se eles já pararam para pensar nisso de algum jeito, assim, porque, sabe, é eles que estão financiando, assim, acho que tinha que partir dali, né? Não sei, não transito muito, assim, então, mas, assim, o CNPq é feito de acadêmicos que são da academia, então, assim, eles têm essa cultura que a gente tem também, assim, sabe, não é
Eventualmente você tem gente, sei lá, se você pegar o MCT às vezes tem, a gente vai fazer sei lá, o troço da nitazoxanida, aquele lá, por exemplo, e tal, foi um projeto do MCTI que não passou por edital, assim, a gente vai pegar aqui e tal, pô, tem esses candidatos aqui e tal, eles mandaram lá para alguém fazer in vitro, não sei o que, achar, e a gente vai financiar esse ensaio clínico. Eu acho legal, na verdade, uma galera criticou, assim, pô, passou por cima digital, não sei o que. Eu não acho uma ideia, sei lá, eventualmente, sabe, se o Ministério tem uma coisa que eles acham prioritária, mas, de maneira geral, o que cai no CNPq já caiu num mundo que é acadêmico, que tem que distribuir verba com... E que, de novo, assim, quando você está no governo Bolsonaro, não é ruim que o sistema tenha uma inércia e a academia meio que dite para onde é que a gente vai, assim, e tal, porque, enfim, você também se preserva dos malucos, né? Quer dizer, a falta de centralização também é a sua defesa contra governos dementes, etc. E tal. Mas eu sei lá, de novo, assim, em governos estranhos você não se arrepende de ter essa inércia assim e tal, mas eu acho que tem muito pouca cultura, né? Tanto a nível de instituição quanto a nível de financiador, né? Quer dizer, você chega uma grana aqui, vai fazer gestão universal e dá aqui 40 mil reais para 50 mil reais para cada um aqui e tal. E, pô, a gente tem uma super comunidade científica super subfinanciada, e a gente vai tentar, pô, dar um pouquinho aqui, porque a gente nem tem dinheiro para dar muito para ninguém, assim e tal. E é meio que isso, assim, quando a FRJ ganha muitas vagas de docente, é a mesma coisa. Ele tá, tipo, vamos botar 2 aqui, 3 aqui, não sei o que e tal, sabe? Uma distribuição meio política, que quer atender a comunidade, que é grande. E raramente você tem, se você botar muito dinheiro numa coisa única, praticamente num momento de escassez de financiamento, assim e tal, isso vai sofrer um super backlash da comunidade, né? Assim, as pessoas não querem ser reguladas e não querem que alguém resolva lá em cima o que tem que ser feito. E tem razões para isso, sabe? Enfim, eu entendo razões para isso também, assim, mas eu acho que, de novo, a gente talvez tenha excesso de, não sei, eu acho que eventualmente deveria ser feito. Agora, claro, quem é que decide? Sei lá, não vai ser o astronauta Marcos Pontes, né? Então, assim, sabe, você precisa de gente de muito alto nível para conseguir definir prioridades, etc e tal, e não é tão trivial como é que você monta isso, né? Você está na mão de governos que são o que eles são ali, tal, da classe política, que é o que ela é, e, enfim. E, de novo, aí você desce para o CNPq, você tem a galera que é acadêmica, etc, mas aí tem a cultura da academia e não vai querer centralizar as coisas, porque vai ser impopular entre as altas esferas lá, né? Então, assim, quem é que implementa isso? Quem é a pessoa para drive esse tipo de coisa, assim, não é muito claro, assim mesmo. Uma coisa bem mais geral, que talvez não ajude tanto na hora de você realmente decidir o que financiar, mas pelo menos ter alguns guidelines. Tem essas coisas, sei lá, de objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, coisas que a gente julga muito importantes, sei lá, centenas de pessoas discutindo isso em vários fóruns. Aí você sai lá com a listinha e diz, e essas são as coisas que a gente acha mais importantes para a humanidade nos próximos décadas. Tem uma coisa parecida para a saúde ou para a biologia, sei lá. Não significa que as coisas que estão fora dessa lista não vão ser financiadas. É só, tipo, estrategicamente, a gente, no momento, depois de falar com esse monte de gente, vamos focar nisso daqui. Aí algumas são óbvias que ficam, sabe, coisas, doenças que afligem muito da humanidade, você coloca, enfim. Mas algo nesse sentido. Mas são objetivos bem gerais, né? Tipo assim, o que são as perguntas importantes em cada um deles ainda é uma segunda camada de prioridades dentro de cada objetivo, assim, então, se água potável é um objetivo sustentável, assim, pô, o que a gente tem que saber sobre água potável, quais são as 10 maiores perguntas desse tema ali e tal, é um passo seguinte, que eu não sei se está feito ou não para esses objetivos, assim, e tal, mas, enfim, sabe, eles são muito grandes para nortear as coisas, né? Sabe, você tem que ter uma e aí, por dentro das perguntas que importam, você ainda tem, pô, quais são os experimentos que realmente valem a pena. Então, assim, você tem uma cadeia para chegar em coisas mais precisas, até chegar num, tá, a gente quer financiar um estudo para ver isso aqui e tal, mas, sabe, tem um ou dois, acho que tem um ou dois passos. E essa questão também de definir importância, né? Que eu acho que é um pouco subjetivo até às vezes, dependendo da área, né? O que é importante, o que precisa ser primeiro. Às vezes isso é um pouco, né, até injusto em alguns pontos, eu acho. Se tratando de você, por exemplo, colocar o tanto de financiamento que você vai dedicar, por exemplo, ao câncer e uma outra doença que às vezes ainda nem emergiu, mas que talvez seria legal você ter um investimento nisso para poder, se vir a surgir, você já ter alguma solução. E aí você vai pesando as coisas. Então, às vezes, eu entendo a importância de
como o Pedro falou, né, de você ter um fórum global e você ver o que está ali na lista, o que aflige mais e que precisa naquele momento, mas às vezes nesse ponto você vai deixando de lado algumas coisas que poderiam ter um pouco mais de um olhar um pouco mais cuidadoso, que talvez aquilo viesse a evitar alguma coisa mais para frente, né? Então, isso é outra coisa também bem que eu acho um pouco subjetivo de você definir uma importância, né, em termos de comparar áreas, doenças e afins. Em algum grau, essa decisão é política, né? Tipo assim, sabe? Deveria ser, quer dizer, tipo assim, sabe? Ser mais importante a gente salvar o meio ambiente, se a gente curar o câncer, sei lá, não sei, assim, coisas que estão em esferas distintas, assim, e tal, estão sujeitos a valores distintos, assim, e tal, e dificilmente alguém vai poder dar uma opinião embasada se é melhor fazer esse estudo de ecologia versus esse estudo de biologia básica do câncer, assim, né? Então, assim, na ausência de comparabilidade direta, assim, e tal, você tem que, sei lá, o que E é onde também eu penso na questão do marketing também, né? Porque, por exemplo, quantas vezes a gente já não viu no noticiário pessoas descobriram um medicamento para o câncer, mas quantos desses foram para frente, quantos desses deram certo? Então, chama muito mais atenção você falar esse tipo de coisa, né? Atrai investidor, atrai tudo isso. Então, para a indústria é mais vantajoso você ter esse tipo de notícia, vamos dizer assim. Mas isso realmente poderia tirar o foco de alguma outra pesquisa que está em ascensão, mas que não seria tão importante para a indústria e que não tem um olhar mais cuidadoso que poderia estar sendo investido. De disso, bastante coisa deu certo para câncer nos últimos anos, né? Tipo assim, é surpreendente. Tipo assim, a gente teve uma década ou duas agora de profusão de novas coisas. Claro, a maior parte delas funciona para casos bem específicos, realmente tem de utilidade esquecida por algum tempo ali, tá? Mas tipo assim, o arsenal aumentou gigantescamente, assim, tal. E bastante com base em pesquisa básica, né? Tipo assim, acho que é uma área interessante de, sabe, pegar esses frutos que foram colhidos nos últimos anos ali e tal, e tentar, claro, alguns coisas são muito caros e funcionam muito pouco, etc e tal, mas enfim. Isso que eu ia Mas comentar, acho que aconteceu bastante coisa. o desafio agora vai ser tentar translacionar isso para que de fato seja viável para todo mundo, né? Porque eu acho que até eu estava lendo uma reportagem sobre a tecnologia das células CAR-T, é muito caro. Tipo assim, teve um cara aqui no Brasil, acho que foi que está fazendo, e aí ele estava, mas era um estudo vinculado a uma instituição, mas assim, era tipo assim, muito dinheiro, sabe? Isso não vai chegar num senhorzinho aqui, sabe? Então, assim, a gente teve avanços, mas eu acho que não chegou ainda na galera, sabe? E acho que isso é um grande desafio. Mas isso são décadas, né? Mas, tipo assim, pelo menos é um campo que você vê a coisa, de certa maneira, andando assim e tal, sabe? Se a gente consegue comprimir essas décadas em menos tempo, fazer isso aqui mais eficiente. Não sei, mas é um bom estudo de caso, assim, e tal, porque você tem coisas que realmente saíram de estudo de biologia molecular, não sei o que, a gente desenhou uma coisa para fazer isso aqui e tal, e aí fez isso aqui, a gente achou isso aqui, e aí a gente foi para clínica. Então, assim, acho que tem um caminho de transação legal, você não vai ver, se você vai com Alzheimer ou com quase qualquer coisa em psiquiatria, na verdade, você não tem nada que saiu da pesquisa básica que foi. Então, assim, sei lá, eu ainda diria que câncer é o exemplo que deu certo, assim, então, no sentido de a gente construir um pipeline de pesquisa que chegou em várias coisas lá na frente ali, tal, a partir do que veio de trás, assim. Não sei, mas acho assim, para quem está interessado nisso aí, Kleber estaria, não tá? Eu acho que é eu acho que é um campo interessante. Kleber quer comentar? Você está escondido aí? Meio que pedido dele. Está escondido. Alguém tem mais um comentário? Mais algum questionamento? Meu comentário, na verdade, é assim, esse paper é só o paper introdutório de uma série no Lancet, né? Tem, acho que 5 artigos, uma coisa assim, que vem depois desse, que são bastante mais propositivos, né? Esse aqui é só um mapeamento geral, assim, porque a gente gostaria de discutir, mas, assim, base, se né? você for pegar, assim, acho que os outros são tópicos específicos. Acho que o segundo ali, tal, que é o John Ioannidis, primeiro autor e tal, primeiro, segundo, não me lembro aqui e tal, é particularmente talvez útil em termos de coisas de desenho experimental, de metodologia, etc. E tal. São coisas que a gente já discutiu também, né? A gente já teve outros papers do Ioannidis sobre isso,
mas ele é bastante mais propositivo, assim, a gente deveria fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Acho que os outros também são. Isso também gerou alguns eventos, né? Então, assim, você tem lá, isso aqui acabou virando o Reward, que é um reward, sabe, um acrônimo para alguma coisa aqui, né? Que eventualmente faz umas conferências aqui e tal. Então, você tem aqui eles estão dentro do Equator, né? Sei lá, enfim, acabou virando o Reward Equator, né? Eles fizeram uma conferência em 2015 em Edimburgo, depois em 2020 em Berlim, que foi isso aqui. E, enfim, é um grupo, não chega a ser um grupo particularmente, mas as pessoas que organizaram essa série do Lancet continuam meio que falando, assim, eventualmente elas fazem eles chamam de Reward Alliance agora, é isso? É. Mas assim, é uma galera meio bissexta, né? Não é uma coisa que acontece o tempo todo, mas eles têm um site aqui e tal. E que é muito relacionado com reprodutibilidade em pesquisa clínica, né? Tem um reward statement aqui, né? Eles têm foi uma campanha do Lancet em algum momento aqui e tal. Que é esse aqui. Mais alguém, gente? Se não, playlist que dá os informes. A gente está com pouca gente aqui, mas a gente sempre tem mais uma dúzia ou mais pessoas assistindo no YouTube, no Facebook e tal. Então, o recado fica para todo mundo. É que a gente está pensando em reformular os journals, né? E a gente queria ajuda, assim, não sei se alguém tiver interesse em propor coisas novas, uma das nossas propostas é quebrar em journals menores, em áreas mais específicas ou em departamentos específicos. Então, se vocês tiverem interesse em liderar alguma coisa assim localmente, fala com a gente ainda não sabe muito bem como fazer, como se dividir, o que vai ser do futuro, mas a gente está começando a pensar nisso e procurando pessoas que estejam sempre assistindo a gente, participando de discussões e queiram dar continuidade, assim, a gente mesmo está, acho que alguns de nós mudando de fase de carreira, então mudando de lugares e vai ser difícil manter esse ritmo de uma vez por mês e, enfim, não sei, só a gente começou a discutir isso agora e fica aqui o convite. Escrevam por e-mail para o reproducibility.brasil@gmail.com ou para mim ou no Instagram. Enfim, a gente vai tem algum jeito de entrar em contato e a gente vai se falando e organizando isso. Não sei se alguém quer comentar aqui agora, aí tal, Pedro, quem tá aqui mais aqui, Jorge, Kleber, não sei se alguém tem alguma ideia de como, assim, tem tido menos gente, né? Então, assim, como é que a gente reformula o evento, faz um rebranding ou pensa uma coisa diferente nos próximos anos? A gente não precisa discutir agora, mas se alguém quiser dar um pitaco aí e tal. Acho que é interessante, assim, tal. Acho que a gente pode dar um tempo agora, enfim, a gente vai ter um último evento em dezembro, acho que a gente pode lançar essa discussão oficialmente, inclusive chamar as pessoas para discutir isso, mas acho que é legal a gente pensar em formatos possíveis, a gente sabe daqui, a gente vai para onde com isso aqui e tal. E não sei, Pedro tá sempre aqui e tal, talvez tenha uma ideia sobre. A ideia de desmembrar em centros mais locais, esvazia ainda mais, né? Não sei se, acho que ter uma reunião com um pouco mais de gente. No início eu estava tendo umas 20 pessoas, assim, um pouco mais regularmente. Nos últimos eu acabei perdendo, não consegui entrar. Mas eu gosto de ter, sei lá, o Reproducibility BR. Não sei se precisa de mais divulgação ou se chamar gente dentro das universidades, tipo, faz um evento quando puder presencial, que chame a gente para esses encontros virtuais, sabe? Mas não de cada instituição ter a sua. Bom, dá pra fazer também, né? Tipo, em alguns países tem reproducibilities em vários lugares, sei lá, no Reino Unido, que é um pouquinho mais forte. Tipo, começou lá, né? Então tem na Escócia, sei lá, lugares diferentes. Mas acho que a maior parte dos lugares é isso aí, né? São eventos pequenos em universidades específicas e tal, que, enfim, o nosso acabou começando com uma coisa grande, porque a gente já era uma coisa grande para começar.
que é a iniciativa ali e tal, mas acho que o modelo é mais ou menos esse, assim, e tal. Agora tem que ver se tem massa crítica para montar vários pequenos eventos, né? E mesmo que seja para trazer mais gente para esse grande, acho que a gente precisa de energias novas aqui no grupo, na organização, assim. E só para Mas dar nesse uma sentido, renovada mesmo. acho que tem que ser gente vinculada às universidades brasileiras, né? Aí faz um evento físico, dentro do possível, enfim, coisas assim. Pessoas que tenham acesso a pessoas novas também, né? Porque, tipo, a gente aqui tá desde o início, a gente tem acesso, a gente consegue divulgar para as mesmas pessoas. E que, assim, já tá meio maçante. Todo mês eu mandando lá, galera, olha, vai, ninguém vem, entendeu? Aí acontece. Por isso que eu falei, tipo, é difícil eu tentar criar alguma coisa para as pessoas que eu já chamo para vir para cá e não tem interesse de vir para cá também, entendeu? Então, tipo, para eu criar uma coisa local aqui vai ser um pouco complicado. O Jorge falou em workshops, é outra proposta, assim, tá? Assim, a gente pode alternar o Journal Club com outras coisas, né? Isso eu concordo um pouquinho, assim, tá? Discutir artigos é legal, é a proposta original do evento, assim, etc. Mas, assim, talvez uma rede um pouquinho mais ampla de gente de mais áreas aqui, então também tem, sei lá, interesses em outras coisas, né? Tipo assim, alternar isso aqui com cursos formais de etc e tal. Eu concordo que, sabe, tornar isso aqui dentro de uma coisa um pouquinho maior, de forma formativa e ampla, eu acho que ajuda uma coisa a chamar outra e tal. E passa uma discussão menos, sabe, se você vai querer discutir 20 artigos sobre reproduzibilidade, depois você está, enfim, assim, sabe, tem um background inicial do tema e tal. Não sei, acho que isso alterna bem com talvez cursos mais formais de algumas coisas, ou não sei, acho que tem que pensar, mas para isso a gente tem gente, né? Eu acho que. Cara, o Journal Club do UNIDS é aberto, eles têm o Metrics International agora e tal, não sei se todo mundo é convidado ali, também entra um deles de vez em quando, mas acho que não sei se viria no nosso, mas. Eu acho que. Mas é gente que a gente tem acesso ali e tal. Mas não, isso seria em inglês, é outra história, né? Tipo assim, fazer webinários com gente de fora, dá para fazer e tal, mas é outra proposta também, assim. Então, acho que a gente mais precisa mais do que um formato, talvez. Acho que formatos são vários formatos legais, se complementam, assim, mas é uma rede de gente que possa estar pensando nisso, né? Acho que talvez a meta primeira seja essa e tal. E já estejam avisados que a gente vai estar atrás dessas pessoas aí e tal. Acho que todo mundo que está aqui vai ser contratado em algum momento, assim, e tal. No sentido de tentar montar uma estrutura que possa, de uma forma descentralizada, sem sobrecarregar ninguém, assim, e tal, tá gerando e unificando essas iniciativas diversas aí e tal, ao longo dos próximos anos, assim. Que seria uma coisa no molde do UK Reproducibility Network, né? Tipo, isso aqui. Mas aí eu falei que Pedro tá fora e o Jorge também, você tá no Brasil, Jorge? Não, em Portugal também, então. Assim, a gente pode fazer uma coisa transnacional. Eu gostaria assim. de ajudar a manter, assim, e entrar para a organização e tal, mas eu talvez só consiga ajudar de fora do Brasil, porque limita um pouquinho de, sei lá, universidades aqui, eventos locais, tudo nesse sentido. Sempre vai ter coisas descentralizadas. Não, a gente vai falar com você com certeza aí, quando a gente for puxar essa conversa aí e tal, mas deve acontecer esse ano ainda. Avisamos. Beleza. Legal, obrigada, todo mundo. Bom, de resto a gente se vê no mês que vem. No mês que vem, qual é a data? Na primeira quarta-feira do mês. Na primeira Dia 1º de dezembro, né? 1º de dezembro. É dia 1º mesmo, né? Para a nossa edição de encerramento do ano, que seja mais tempo aí e tal. Aí o artigo é esse aqui. Também já fica aí, se vocês quiserem dar uma olhada. Beleza. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Até a próxima. Obrigada, gente. Falou.